Você já parou para pensar que existe uma ilha no mundo tão bizarra, tão única, que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica? Estou falando de Madagascar, uma terra onde a natureza decidiu fazer experimentos loucos, onde criaturas que você nunca imaginou existem de verdade, e onde tradições ancestrais desafiam tudo o que conhecemos sobre a vida e a morte. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir 25 fatos absolutamente chocantes sobre Madagascar que vão mudar completamente a forma como você enxerga este pedaço isolado do nosso planeta. E eu garanto, alguns desses fatos vão fazer você parar o vídeo e pesquisar para confirmar se é verdade mesmo. Então aperte o cinto, porque essa viagem vai ser intensa. Fato 25. O laboratório mais bizarro da natureza. Imagine um lugar onde a evolução simplesmente enlouqueceu. Madagascar não é apenas uma ilha. É um laboratório natural onde mais de 90% das espécies que existem ali não são encontradas em absolutamente nenhum outro lugar do planeta Terra. Deixe isso afundar por um segundo. 90%. Entre essas criaturas surreais, temos o Aie-Ai, um lêmure noturno que parece ter saído direto de um pesadelo. Ele tem dedos absurdamente finos e alongados que usa como ferramentas para caçar insetos dentro de árvores. Os habitantes locais tradicionalmente consideravam o Aie-Aie um presságio de má sorte, e há quem acredite que vê-lo significa que alguém próximo vai morrer. Depois temos a fossa, o maior predador da ilha. À primeira vista, você juraria que é um puma ou uma onça pequena, mas não. A fossa é, na verdade, parente dos mangustos. Ela evoluiu para preencher o nicho de predador supremo e caça lêmures com uma agilidade assustadora, saltando de árvore em árvore como se desafiasse a gravidade. E se você acha que já viu de tudo, prepare-se para conhecer o menor camaleão do mundo, o Bruchsia micra. Esse minúsculo réptil mede menos de 2,5 cm. Isso mesmo, ele caberia confortavelmente na ponta do seu dedo mindinho. É tão pequeno que você poderia confundi-lo com um inseto. Fato 24. As sentinelas milenares. As árvores de baobá de Madagascar são mais do que plantas. São verdadeiras catedrais vivas da natureza. Algumas dessas gigantes possuem mais de 1000 anos de idade. 1000 anos. Elas estavam ali antes das cruzadas, antes da descoberta da América, testemunhando séculos de história humana. Seus troncos monumentais podem armazenar até 120 mil litros de água, funcionando como reservatórios naturais durante a estação seca. Por isso, os baobás são reverenciados como árvores da vida. Eles literalmente sustentam comunidades inteiras. A famosa Avenida dos Baobás é um dos locais mais fotografados do mundo. Imagine um corredor natural ladeado por esses colossos retorcidos, especialmente ao pôr do sol, quando suas silhuetas se recortam contra o céu alaranjado. É uma visão que simplesmente não existe em nenhum outro lugar do planeta. Fato 23. Gigantes perdidos no tempo. Aqui é onde a história de Madagascar fica verdadeiramente perturbadora. Até aproximadamente 1000 anos atrás, a ilha era habitada pela ave-elefante, a maior ave que já existiu. Essa criatura monumental tinha mais de 3 metros de altura e pesava quase 500 quilos. Para você ter ideia, isso é mais pesado que 2 leões adultos. Seus ovos eram tão colossais que um único ovo equivalia a cerca de 150 ovos de galinha. Cientistas acreditam que essas aves foram extintas devido à chegada dos humanos, que caçavam tanto os animais quanto coletavam seus ovos gigantescos. Imagina só, você poderia ter caminhado pela mesma ilha que essas criaturas pré-históricas há apenas 1000 anos. Na escala da história humana, isso foi ontem. Fato 22. O refúgio dos piratas. No final do século XVII, Madagascar tornou-se o esconderijo perfeito para os piratas mais temidos dos mares. A ilha oferecia baías escondidas, recursos abundantes e estava longe o suficiente das rotas comerciais principais para servir como base segura. Existe uma lenda fascinante sobre Libertália, uma colônia pirata utópica que teria sido fundada na costa de Madagascar. Segundo os relatos, essa sociedade funcionaria sem reis, sem hierarquia rígida, onde todos compartilhavam o saque igualmente. Historiadores debatem até hoje se Libertália realmente existiu ou se foi apenas um conto romântico.
O que sabemos com certeza é que piratas como o temido Capitão Kidd navegaram por essas águas. Até hoje há rumores de que tesouros fabulosos permanecem enterrados em cantos remotos da ilha, esperando para serem descobertos. Quem sabe um dia alguém não encontra um baú cheio de ouro e joias. Fato 21. O enigma linguístico. Aqui está algo que vai explodir sua mente. O idioma oficial de Madagascar, o Malgache, não tem quase nenhuma relação com as línguas africanas. Em vez disso, ele é surpreendentemente semelhante aos idiomas falados no Sudeste Asiático, especialmente nas Filipinas e na Indonésia. Como isso é possível? Porque os primeiros colonizadores de Madagascar não vieram da África, que fica a apenas 400 quilômetros de distância. Eles cruzaram milhares de quilômetros de oceano aberto, vindos do Sudeste Asiático há cerca de 2.000 anos, numa das maiores façanhas de navegação da história humana. A ilha é o lar de 18 grupos étnicos principais, cada um com seu próprio dialeto, tradições e costumes. Essa diversidade cultural transformou Madagascar em um mosaico fascinante de identidades que coexistem na mesma ilha. Se você está absolutamente fascinado por esses mistérios e quer continuar explorando os segredos mais bizarros do nosso planeta, agora é a hora de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas expedições pelos cantos mais estranhos da Terra. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? Qual cidade, qual país? Adoro saber até onde nosso conteúdo está chegando. Fato 20. O ouro aromático Madagascar produz mais de 80% de toda a baunilha consumida no mundo inteiro. Isso significa que o sorvete de baunilha que você comeu ontem provavelmente veio dessa ilha. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Cultivar baunilha é um dos processos agrícolas mais trabalhosos que existem. As flores de baunilha devem ser polinizadas manualmente, uma por uma, porque o inseto que faria isso naturalmente não existe em Madagascar. Depois da polinização, as vagens levam meses de cuidado meticuloso até ficarem prontas. A baunilha Malgache é considerada a melhor qualidade do mundo, com um perfil de sabor complexo e profundo que nenhuma imitação sintética consegue replicar. Por isso, ela é tão cara, às vezes custando mais que prata no mercado internacional. Fato 19. O assassino invisível. Quando pensamos em animais perigosos, imaginamos leões, crocodilos ou cobras venenosas. Mas em Madagascar, o animal mais mortal é minúsculo, o mosquito. Esses insetos aparentemente inofensivos são responsáveis pela transmissão da malária, que continua sendo uma das principais causas de morte na ilha, especialmente entre crianças pequenas. O clima tropical quente e úmido, combinado com infraestrutura de saúde limitada em áreas rurais, cria o ambiente perfeito para a proliferação dessa doença devastadora. Todos os anos, milhares de pessoas contraem malária em Madagascar, transformando o mosquito no predador mais letal da ilha, muito mais do que qualquer fossa ou crocodilo. Fato 18. A fusão cultural. Impossível. A cultura Malgache é uma mistura absolutamente única, que não existe em nenhum outro lugar. Ela funde influências africanas com tradições do Sudeste Asiático de uma forma que desafia qualquer categorização simples. Você pode ver isso em tudo. Na arquitetura das casas tradicionais que lembram construções de Bornéu, nas técnicas de cultivo de arroz em terraços que vieram da Ásia e nas práticas espirituais que misturam animismo africano com conceitos asiáticos sobre ancestralidade. Um dos exemplos mais impressionantes é o ritual do Famadihana, a cerimônia da virada dos ossos, que vamos explorar mais profundamente daqui a pouco. Essa celebração mostra uma abordagem completamente única sobre a morte e o relacionamento entre os vivos e os mortos. Fato 17. O dançarino do sol. O lêmure de cauda anelada é provavelmente o animal mais icônico de Madagascar. Com sua cauda listrada em preto e branco, ele se tornou o símbolo da ilha. Mas o que torna esses animais realmente especiais é seu comportamento social complexo. Pela manhã, você pode vê-los sentados em grupo com os braços estendidos para os lados, peito exposto ao sol, numa postura que lembra perfeitamente alguém meditando ou fazendo yoga. Eles fazem isso para se aquecer depois da noite fria. Infelizmente, esses primatas carismáticos estão criticamente ameaçados de extinção.
A destruição de seu habitat e o comércio ilegal de animais de estimação estão empurrando a espécie para o precipício. Se não agirmos rápido, nossos netos podem viver em um mundo sem lêmures de cauda anelada. Fato 16. Uma catástrofe ecológica em câmera lenta. Aqui está um fato que deveria nos envergonhar como espécie. Mais de 90% das florestas originais de Madagascar já foram destruídas. 90%. Deixe isso afundar. A causa? Queimadas para a agricultura, extração ilegal de madeira, produção de carvão vegetal e expansão humana descontrolada. O resultado é que milhares de espécies únicas no mundo, que levaram milhões de anos para evoluir, estão desaparecendo diante dos nossos olhos. Lêmures, camaleões, plantas medicinais únicas, insetos que nem sequer foram classificados pela ciência ainda, todos enfrentam risco iminente de extinção. Madagascar é um dos lugares mais ameaçados ecologicamente no planeta inteiro. Fato 15. A alma da culinária. A comida malgache é construída em torno de um ingrediente fundamental, o arroz. Os habitantes de Madagascar consomem mais arroz per capita do que praticamente qualquer outro país no mundo. O arroz não é apenas um acompanhamento, ele é a refeição. O prato nacional é o romazava, um ensopado rico feito com carne de zebu, o gado nativo de Madagascar que possui uma corcova característica. O zebu não é apenas comida, ele é um símbolo de status social e riqueza. Quanto mais zebus você possui, mais respeitado você é na comunidade. O romazava é cozido lentamente com verduras locais e temperos que criam um sabor profundo e complexo que define a culinária da ilha. É comida reconfortante, elevada à forma de arte. Fato 14. Um tesouro subaquático ameaçado. A costa sudoeste de Madagascar abriga um dos maiores sistemas de recifes de coral do mundo. O Recife de Toliara estende-se por mais de 450 quilômetros de pura biodiversidade marinha. Esses recifes são vitais para a economia local, sustentando pescadores e comunidades costeiras inteiras. Mas eles enfrentam ameaças devastadoras. O aquecimento global está causando branqueamento em massa dos corais e a pesca predatória usando dinamite e veneno está destruindo habitats que levaram milhares de anos para se formar. Se não protegermos esses ecossistemas agora, eles podem desaparecer dentro de poucas décadas, levando consigo não apenas a beleza natural, mas também a subsistência de milhares de pessoas. Estamos chegando na metade dessa jornada incrível pelos segredos de Madagascar. Se você está gostando desse conteúdo e quer ver mais vídeos explorando os lugares mais fascinantes do nosso planeta, esse é o momento perfeito para clicar no botão de inscrever. E eu tenho muita curiosidade. De qual parte do mundo você está nos assistindo agora? Escreve aí nos comentários sua localização. Vamos ver se conseguimos formar uma comunidade global de exploradores curiosos. Fato 13. A ilha sem trens. Madagascar é um dos poucos países no mundo onde o sistema ferroviário praticamente não existe mais. As poucas linhas que ainda funcionam estão em condições precárias e são usadas quase exclusivamente para turismo nostálgico. A maioria das viagens é feita por estradas de terra que se transformam em rios de lama durante a estação das chuvas. Há regiões inteiras da ilha que ficam completamente isoladas por meses, sem acesso a cuidados médicos, educação ou comércio. Essa falta de infraestrutura de transporte é um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento econômico do país. Imagine tentar levar seus produtos ao mercado quando não há como chegar lá durante metade do ano. Fato 12. Pedras preciosas. Sob os pés debaixo do solo vermelho de Madagascar está escondida uma fortuna inimaginável em pedras preciosas. A ilha é uma das principais fornecedoras mundiais de safiras, rubis e esmeraldas. A região de Ilakaka experimentou uma verdadeira corrida do ouro nos anos 90, quando foram descobertos enormes depósitos de safiras. Da noite para o dia, uma pequena vila se transformou em uma cidade caótica de garimpeiros vindos de todo o mundo. Mas essa riqueza vem com um custo terrível. A mineração ilegal é desenfreada, trabalhadores são explorados em condições desumanas e o dinheiro raramente beneficia as comunidades locais. As pedras preciosas de Madagascar embelezam joias em todo o mundo, mas deixam cicatrizes profundas na terra que as produziu.
Fato 11. Quando a natureza ataca localizada bem no caminho dos ciclones tropicais do Oceano Índico, Madagascar é atingida repetidamente por tempestades devastadoras. Esses ciclones trazem ventos de centenas de quilômetros por hora e chuvas torrenciais que destroem tudo em seu caminho. Em 2022, o ciclone Batsirai cortou a ilha ao meio, destruindo dezenas de milhares de casas e matando centenas de pessoas. Vilarejos inteiros foram literalmente varridos do mapa. Plantações que representavam a sobrevivência de famílias inteiras foram arrasadas em questão de horas. Mas aqui está o que realmente impressiona: a resiliência incrível do povo malgache. Após cada tempestade, eles se levantam, reconstroem e seguem em frente, demonstrando uma força de espírito que coloca muitos de nós em perspectiva. Fato 10. Dançando com os mortos. O Famadihana é possivelmente a tradição mais chocante de Madagascar para os olhos ocidentais. Também conhecido como a virada dos ossos, esse ritual sagrado acontece a cada 5 ou 7 anos. As famílias literalmente exumam os restos mortais de seus entes queridos falecidos, removem-nos dos túmulos e os envolvem em mortalhas de seda fresca e luxuosa. Então, e aqui está a parte que deixa muitos visitantes de boca aberta, eles carregam os restos envoltos em procissão, dançando e celebrando com música ao vivo. Longe de ser mórbido, o Famadihana é uma celebração alegre. As famílias contam histórias sobre os falecidos, apresentam novos membros da família que nasceram desde a última cerimônia e reafirmam os laços entre os vivos e os ancestrais. Para os malgaches, os mortos nunca realmente partem. Eles continuam sendo membros ativos da família. Fato 9. Os fantasmas cantores da floresta. Nas profundezas das florestas tropicais de Madagascar, vive o Indri, o maior lêmure existente. Mas o tamanho não é o que torna o Indri especial, é o seu canto. Ao amanhecer, grupos de Indris começam a cantar em coro, produzindo sons que ecoam pela floresta como cantos de baleias misturados com gritos sobrenaturais. Esse canto pode ser ouvido a quilômetros de distância e serve para marcar território e manter grupos familiares unidos. Para quem ouve pela primeira vez, o canto do Indri é arrepiante, quase assustador. Alguns dizem que parece almas perdidas vagando pela floresta. Tragicamente, essas florestas estão sendo cortadas para a produção de carvão vegetal e agricultura, silenciando esses fantasmas cantores um dia de cada vez. Fato 8. 6 estações para governar a vida. Enquanto a maior parte do mundo pensa em 4 estações, Madagascar segue um sistema completamente diferente, baseado num calendário lunar ancestral, 6 estações distintas. Cada estação tem seu próprio nome, características e significado para a vida agrícola. Há a estação de preparar a terra, a estação de plantar arroz, a estação das chuvas fortes, a estação da colheita e assim por diante. Esse sistema está profundamente entrelaçado com o ritmo da vida rural malgache. Os agricultores não consultam previsões meteorológicas modernas. Eles confiam no conhecimento tradicional passado através de gerações, observando sinais na natureza que indicam quando cada estação está chegando. Fato 7. 18 nações em uma Madagascar não é culturalmente homogênea. A ilha abriga 18 grupos étnicos principais, cada um com tradições profundamente enraizadas que os tornam praticamente nações separadas dentro de uma só ilha. Os Merina dominam as terras altas centrais e, historicamente, controlaram o poder político. Os Antandroy, cujo nome significa literalmente povo dos espinhos, habitam o sul árido e mantêm tradições seminômades. Os Sakalava controlam a costa oeste e têm sua própria monarquia tradicional. Cada grupo tem suas próprias técnicas de tecelagem, estilos arquitetônicos, cerimônias de nascimento e casamento, e até mesmo diferentes crenças sobre o que acontece após a morte. Essa diversidade torna Madagascar não apenas um país, mas um continente inteiro, condensado em uma ilha. Fato 6. A última esperança dos lêmures. Com mais de 100 espécies diferentes de lêmures, Madagascar é literalmente o último refúgio desses primatas únicos. Eles não existem em estado selvagem em nenhum outro lugar do planeta.
Conservacionistas estão travando uma corrida desesperada contra o tempo. Várias espécies de lêmures estão a poucos passos da extinção completa. Alguns existem em números tão baixos que cada indivíduo é crucial para a sobrevivência da espécie. Salvar os lêmures não é apenas sobre preservar animais fofos. Eles são polinizadores críticos e dispersores de sementes. Sem eles, florestas inteiras entrariam em colapso. A extinção dos lêmures significaria o colapso de ecossistemas inteiros. Fato 5. As leis invisíveis que governam tudo. Em Madagascar, sua vida é governada não apenas pelas leis escritas do governo, mas por algo muito mais antigo e poderoso. O Fadi, um sistema complexo de tabus culturais. Cada região, cada aldeia, às vezes até cada família tem seus próprios Fadi específicos. Pode ser proibido apontar para um túmulo com o dedo indicador. Pode ser proibido comer certos animais em certos dias. Pode ser proibido trabalhar na terra em determinadas épocas. Quebrar um Fadi não é apenas considerado má educação. É visto como algo que traz má sorte séria, doença e até mesmo morte. A comunidade pode ostracizar completamente alguém que viola Fadi importante. Para entender Madagascar, você precisa entender que essas leis invisíveis são mais reais para muitas pessoas do que qualquer código legal moderno. Fato 4. O labirinto de pedra impossível. O Tsingy de Bemaraha é um dos lugares mais surreais e perigosos do planeta. Imagine uma floresta feita não de árvores, mas de agulhas de calcário afiadas como navalhas, algumas com dezenas de metros de altura. Essa formação foi esculpida durante milhões de anos pela chuva ácida, corroendo o calcário de forma desigual. O resultado é um labirinto tridimensional de picos, vales, fendas e cavernas, que é praticamente impossível de atravessar. A palavra Tsingy significa literalmente onde não se pode andar descalço, e isso é um eufemismo absurdo. Cair ali significa cortes profundos garantidos. Mas entre essas fendas mortais, vivem espécies de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar, porque nenhum outro lugar no mundo se parece com o Tsingy. Fato 3. Matando a galinha dos ovos de ouro. A prática tradicional de agricultura de corte e queima, conhecida localmente como Tavi, está destruindo Madagascar de dentro para fora. Os agricultores cortam e queimam seções de floresta para criar campos de cultivo temporários. O problema é que o solo pobre de Madagascar se esgota rapidamente, forçando os agricultores a abandonar esses campos após poucos anos e cortar nova floresta. É um ciclo vicioso que transformou a ilha de uma floresta verdejante em uma paisagem cada vez mais erodida e estéril. A ironia cruel é que essa prática está destruindo o futuro dos próprios agricultores. Sem florestas, não há chuva regular. Sem chuva, não há agricultura. Madagascar está literalmente matando a galinha dos ovos de ouro, e todos sabem disso, mas a pressão da sobrevivência imediata supera o planejamento de longo prazo. Fato 2. Mestres da ilusão. Madagascar abriga 2/3 de todas as espécies de camaleão do mundo. Isso significa que se você quer ver camaleões em toda a sua diversidade extraordinária, você precisa vir aqui. O camaleão de Parson é o gigante entre eles, podendo atingir até 68 centímetros de comprimento. No outro extremo, já mencionamos o minúsculo Bruchessia micra. Mas o que realmente fascina sobre os camaleões não é apenas a mudança de cor, são seus olhos, que se movem independentemente um do outro, dando-lhes visão de 360 graus. Eles podem olhar para frente e para trás ao mesmo tempo. Sua língua pode atingir uma presa a mais de 2 vezes o comprimento do próprio corpo em uma fração de segundo. Camaleões são basicamente alienígenas que evoluíram aqui na Terra, e Madagascar é o planeta natal deles. Fato 1. Uma cápsula do tempo evolutiva. E chegamos ao fato mais impressionante de todos, aquele que explica por que Madagascar é tão absolutamente único. A ilha se separou da África há 160 milhões de anos. Deixe isso afundar. 160 milhões. Depois, há 88 milhões de anos, Madagascar também se separou da Índia, ficando completamente isolada no Oceano Índico. Esse isolamento prolongado transformou a ilha numa cápsula do tempo evolutiva. Enquanto a vida no resto do mundo seguia certos caminhos,
Em Madagascar, ela tomou rumos completamente diferentes. É por isso que quase toda a vida ali é endêmica, ou seja, não existe em nenhum outro lugar. Madagascar não é apenas uma ilha. É um experimento natural de 160 milhões de anos sobre o que acontece quando você isola completamente um pedaço de terra e deixa a evolução fazer sua mágica. Estudar Madagascar é estudar como a vida poderia ter se desenvolvido em outro planeta. É olhar para uma realidade alternativa biológica. E aí, sua mente explodiu? Madagascar é realmente um dos lugares mais extraordinários, estranhos e fascinantes do nosso planeta. Se você curtiu essa viagem pelos segredos dessa ilha incrível, agora é a hora de se inscrever no canal. Temos muito mais conteúdo épico planejado sobre os mistérios da natureza, lugares bizarros ao redor do mundo e fatos que vão fazer você questionar tudo o que achava que sabia. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa seu like se você aprendeu algo novo hoje. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que adora curiosidades malucas sobre o nosso planeta. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos na próxima aventura.